Graça e paz, Igreja do Senhor. O motivo de eu estar gravando esse vídeo é porque nossas reuniões foram suspensas, como também de todas as outras igrejas e instituições, para evitar que essa pandemia aqui no Brasil tome proporções incontroláveis. Então, nós estaremos fazendo alguns vídeos, transmitindo através das redes sociais e desafio você a passar essa mensagem adiante para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu parente, porque a palavra que Deus me deu nessa noite é uma palavra abençoada, porque a Bíblia ela tem resposta para tudo. Todas as situações que nós viveremos daqui para frente, qualquer circunstância que nós atravessarmos, no mundo inteiro, a Bíblia tem a resposta, tem a direção, tem o esclarecimento, e eu separei aqui alguns textos para estar compartilhando com os irmãos nessa noite de culto. O primeiro deles se encontra em Mateus capítulo 24, do verso 37 ao 39. Acompanhe aí na sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim: A vinda do Filho do Homem será como foi nos tempos de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia, bebia, e os homens e as mulheres se casavam, até o dia em que Noé entrou na arca, e o povo não queria acreditar no que estava para acontecer, até que veio realmente o dilúvio e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando junto no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão cuidando do seu trabalho no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. A Bíblia está dizendo aqui a respeito dos dias que antecedem o arrebatamento da igreja. São tempos que nós estamos vivendo hoje. Jesus falou sobre o princípio de dores. O que é o princípio de dores? Ele falou o seguinte, que haveriam fomes, pestes, que é o que a gente está vivendo no mundo, terremotos, tudo isso que nós temos visto nos últimos anos acontecerem. Mas isso seria só o princípio de dores. Então, o que seria realmente o caos da humanidade? Seria o período chamado de Grande Tribulação, que acontecerá apenas após o arrebatamento da igreja, como a Bíblia diz aqui. Um será levado e outro será deixado. E nos nossos dias, como estará a humanidade nos dias atuais? Sabemos que temos problemas gravíssimos acontecendo no mundo afora, a violência, a guerra, mas esse é o princípio de dores. A Bíblia diz que nos dias que antecedem a volta de Jesus, seria como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, se casavam. Hoje as pessoas estarão dando festas, passeando, indo para a faculdade, trabalhando, seguindo a vida normalmente, até que acontecerá o arrebatamento. Então, a palavra que eu deixo para você nessa noite: não se desespere, não entre em pânico, o mundo não está acabando. A Bíblia previu que isso aconteceria, que haveria uma multiplicação de pestes, mas que a vida seguiria normalmente. Logo essa pandemia vai passar e nós voltaremos à nossa rotina normal. São só medidas para evitar uma sobrecarga na saúde pública, que não teria condições de atender tantos casos de coronavírus. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra se refere à obediência. Romanos, capítulo 13, do verso 1 ao verso 7. Você talvez esteja ouvindo bastante falar a respeito de obediência, e é necessária. E a Bíblia diz assim: obedeçam às autoridades governamentais, porque Deus foi quem estabeleceu todas elas. Não há governo, em parte alguma, que Deus não tenha colocado no poder. Portanto, preste bem atenção, aqueles que se recusam a obedecer às autoridades estão se recusando a obedecer a Deus, e o castigo virá sobre eles. E agora o versículo 5 diz assim: assim vocês precisam obedecer às autoridades por 2 razões: para evitar o castigo e por uma questão de consciência. Paguem também seus impostos por essas mesmas razões, porque as autoridades do governo estão a serviço de Deus, dedicadas a continuar a fazer essa obra. Deem a cada um o que lhe é devido. Paguem seus impostos e tributos, obedeçam aos seus superiores e honrem e respeitem a todos aqueles a quem for devido. Então, devemos obediência às autoridades. E quem não obedece é castigado. E nesse momento, o que as autoridades recomendam? Evitem sair de casa. Por isso os cultos foram suspensos. Ah, mas o culto foi suspenso porque a igreja está com medo do coronavírus? Não, meu irmão.
Os cultos foram suspensos, não foi por falta de fé, nem por medo do coronavírus, porque Deus ele pode curar, Deus ele pode ressuscitar. Nós cremos num Deus que tem poder para fazer o que quiser, mas a Bíblia também manda nós não tentarmos a Deus. O que é tentar a Deus? Seria, por exemplo, eu sair na rua no meio de um tiroteio e achar que Deus vai me guardar se eu passar no meio de uma troca de tiros. Isso não vai acontecer porque eu estou deixando de fazer a minha parte. Deus guarda, Deus cura, Deus livra, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E fazemos a nossa parte também quando obedecemos às autoridades. Por isso, seja obediente e nós estaremos nos reunindo através das redes sociais, que foi essa ferramenta maravilhosa que Deus permitiu que nós tivéssemos para fazermos os nossos cultos. E 2 textos ainda falam sobre essa questão da igreja. E eu queria deixá-los rapidamente, não quero me estender demais. A Bíblia nos diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 ao 20. Será que vocês não sabem que o seu corpo é morada do Espírito Santo que Deus lhe deu? Seu próprio corpo não lhe pertence, porque Deus comprou vocês por preço elevado. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Então, preste bem atenção. A igreja não fechou. O templo foi fechado, porque a igreja somos nós. Deus habita em nós, no nosso corpo. Isso é uma notícia maravilhosa, porque a igreja não pode ser separada. O templo foi fechado para que se evitassem aglomerações, um grande número de pessoas num espaço fechado, mas a igreja continua ativa, a igreja continua triunfante, a igreja continua sendo sal e luz nesse mundo. E agora, usando essa ferramenta, as redes sociais, para nos reunirmos. Mas como assim nos reunirmos? A palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 18, do versículo 19 ao 20, depois você confere aí na sua Bíblia, diz assim, que se 2 na terra concordarem a respeito de algo, Deus fará. E também diz que se tiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Deus está ali no meio deles. Quando a gente fala reunidos, dá a impressão de que está no mesmo espaço físico. E é bom estarmos juntos, abraçando, cumprimentando, aquele calor humano, mas nesse momento isso não é prudente. Então, podemos nos reunir de outra forma e Deus estará conosco do mesmo jeito, porque Deus, ele não está sujeito a tempo, a espaço físico. Deus é espírito e ele pode estar em qualquer lugar que se faça necessário a sua presença, onde ele quer estar. E eu tenho a certeza que quando nos reunimos como igreja do Senhor, como templo do Espírito Santo de Deus, numa transmissão de um culto ao vivo, numa palavra como essa, Deus está presente, Deus está aqui, Deus está operando e ele vai continuar derramando o seu poder e a sua graça sobre nós. Então, meu irmão, receba essa palavra, não se desespere, não entre em pânico, não é o fim do mundo. Jesus está voltando sim, mas nesse momento ainda não é momento do caos, que será apenas após o arrebatamento da igreja. E se você ainda que está ouvindo essa palavra não recebeu Jesus no coração, saiba que não há outro caminho. Nós estamos diante de uma epidemia mundial, uma pandemia mundial que mostra o quão frágil é a vida humana. Somos frágeis. Estamos aqui hoje, não temos certeza se estaremos amanhã. E se entrarmos na eternidade hoje, será que temos segurança, certeza da nossa salvação? Precisamos ter, para que venhamos a deitar a cabeça no nosso travesseiro tranquilos, sabendo que a nossa vida está com Deus, pertence a Deus, está nos braços de Jesus. Por isso, tome uma decisão ao lado do Senhor e quero também desafiar a você para que ouça outras das nossas mensagens através do Facebook. Se você jogar lá na pesquisa Cibaja, Segunda Igreja Batista em Jardim Amendoeira, você verá os cultos que nós já realizamos, as mensagens que serão trazidas, os louvores, nesse período em que não estaremos nos reunindo no templo, e você poderá receber uma porção da palavra de Deus que vai trazer paz ao seu coração. Que Deus a todos abençoe grandemente e é uma alegria poder estar com os irmãos, mesmo distante, mas juntos no Senhor. Em nome de Jesus, que Deus guarde a todos.